IDZ Express, episódios mais curtos e direto ao ponto. Hoje falaremos sobre diferentes usos do would. Hello, what's up guys? Bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast, mais uma vez, Teacher Jay aqui. E hoje a gente vai falar de diferentes usos do would. Esse would já foi abordado aqui no podcast anteriormente, no episódio 61. E vocês já têm uma certa familiaridade com would. Porém, no episódio de hoje a gente vai falar de diferentes usos do would. O would não é apenas usado como futuro do pretérito, mas ele também tem outros usos que a gente vai abordar aqui. São menos comuns, mas também acontecem, então vocês têm que saber. Primeiro uso normal, comum, que a gente já viu aqui no podcast, inclusive, é o would como futuro do pretérito. O futuro do pretérito é aquele famoso ria do português, ou seja, faria, comeria, beberia, trabalharia. Ele não é um tempo futuro nem passado, ele é os dois. E ao mesmo tempo ele fica ali num campo meio que do hipotético. Não é uma coisa que aconteceu, nem que vai acontecer, mas está acontecendo ali no campo da imaginação, right? Uma famosa pergunta que a gente tem quando se trata do would é what would you do? Que você faria if you won the lottery? Se você ganhasse na loteria. É uma frase comum. Aí, na resposta, você tem que usar necessariamente o would para tudo. Porque não é futuro, você não vai falar eu vou comprar, e nem é no passado, eu comprei. Você vai falar eu compraria, né? Você está levando tudo no campo ali do hipotético, no campo da imaginação. Então, in my case, guys, if I won the lottery, I would buy a great house in the countryside. I would travel the world. I would help my family. I would move to another country. I would do a lot of things. Então, eu falei várias coisas aí. I would buy a house in the country. Eu compraria uma ótima casa no interior. I would travel the world. Eu viajaria o mundo. I would help my family. Eu ajudaria minha família. I would live in another country. Eu moraria em outro país. Então, sempre com esse moraria, ajudaria, compraria, sempre esse iria. Esse é o uso do would. Então, a gente não altera o verbo em si. A gente não fala I bought. Porque bought é o passado de buy. A gente não fala eu comprei. Compraria, para você levar o verbo para esse tempo hipotético, você precisa vestir esse verbo com a jaqueta do would. Eu sempre dou esse exemplo. Então imagina que o verbo comprar é buy, só que ele vestiu uma jaqueta escrito would. Então você sabe que o buy não tá só o buy, é o would buy, que aí seria compraria. Imagina que o would é a jaqueta que veste o verbo para levar ele para o tempo hipotético. Fez sentido? Espero que tenha feito. Para a interrogativa, o would também é usado. Então você quer saber, por exemplo, onde você trabalharia? Where would you work? Would vem antes do pronome, né? Qual trabalho você teria? What work would you have? Então, enfim, também é usado bastante no futuro do pretérito para pergunta. Would tem essa função. Segundo uso do would é um uso muito legal, que é o seguinte, eu chamo de would do irredutível. Como assim o would irredutível? Se eu quero falar, por exemplo, let's say your sister has a secret, a big secret, and she doesn't want to tell you this secret. And you know this is a very important secret, but she doesn't want to tell you, no matter what, she won't tell you, ok? Então vamos dizer que sua irmã tem um segredo muito importante e ela não quer te contar. Se você quer contar pra alguém que ela cara, eu tentei de tudo, mas ela não me contou. Ela está irredutível, ela não quer contar. Você pode dizer assim, I tried everything, but she wouldn't tell me. She wouldn't tell me. Eu chamo esse de would irredutível, porque a pessoa não vai mudar de opinião. She wouldn't tell me. So she wouldn't tell me anything about it. Ela não me disse nada sobre isso. Esse é um uso bem específico, eu vejo sempre na negativa, ok? Então é uma coisa que aconteceu que a pessoa com quem você estava tendo uma certa interação não mudava de ideia. She wouldn't tell me anything. Ok? Digamos assim, eu falei pro meu pai parar de fazer aquilo, mas ele não parava de jeito nenhum. I told my dad to stop doing that, but he wouldn't stop. He wouldn't stop. Ele não parava de jeito nenhum. Esse é o would do irredutível, segundo uso do would. O terceiro uso do would, ele é usado para reported speech, que é discurso reportado. Digamos assim, alguém chegou pro John e falou assim, Hey John, will you go to Danny's party tonight?
você vai pra festa do Dennis hoje à noite? Will you go to Dennis' party tonight? E aí o John fala, yeah, I'll be there around 10 p.m. Ele fala, sim, eu vou estar lá, eu estarei lá por volta das 10 da noite. I'll be there around 10 p.m. Se você quer dizer que o John disse isso, você pode usar would. Não só would, ok? Tem outras opções para você transmitir a mesma ideia, mas o would é uma boa escolha para você transmitir essa ideia. Então você vai falar assim, agora são 10h30 e o Dennis e o John não chegou na festa do Dennis. E aí alguém pergunta, hey, has anyone here talked to John? Alguém aqui falou com o John? E aí você fala assim, cara, eu falei com ele, ele falou que estaria aqui às 10 da noite. Meio que leva ali pro would do pretérito do futuro, né? Mas, enfim, está reportando uma coisa que outra pessoa falou. So, yeah, I talked to John earlier and he said he would be here at 10 p.m. Around 10 p.m. So, I talked to John earlier. Eu falei com o John mais cedo. And he said he would be here around 10 p.m. E ele falou que ele estaria aqui por volta das 10 da noite. É o famoso ia estar, né? Ele falou que ele ia estar aqui às 10 da noite. He would be here at 10 p.m. Ok? Ela me contou que ela ia mudar para o interior. She told me she would move to the country. Então esse would também como você contando uma coisa que alguém contou. Basicamente esse é o uso. Esse é o chamado de reported speech. É discurso que foi reportado, que você está reportando para frente. E por último, o último uso do would, que não é tão convencional assim, é o would para você falar sobre ações repetidas no passado. Como assim? Então, digamos que você tinha o costume de jogar bola na rua ou jogar bola com seus amigos quando você era criança. Se você quer transmitir essa ideia, você pode dizer assim, When I was little, I would play soccer with my friends all the time. When I was little, I would play soccer with my friends all the time. Quando eu era pequeno, eu jogava bola com os meus amigos o tempo todo. Então, esse I would play soccer não é o jogaria. Está usando esse would para dizer que essa ação que você está se referindo era repetitiva, acontecia com bastante frequência, tá? Um uso comum aqui é usar o used to, I used to play, né? A gente já falou sobre used to aqui no podcast. Inclusive, episódio importantíssimo, se você passou por ele sem prestar atenção e você não ouviu direito, ouça de novo, 93, episódio 93, used to. Mas enfim, aqui você pode usar o would. I would play soccer with my friends all the time, ok? Então, no meu caso, assim, quando eu era mais jovem, eu ia para casa do meu primo todo o verão. So, when I was younger, I would go to my cousin's house every summer. I would go to my cousin's house every summer. Então, eu ia, né? Fica parecido. Mas não é eu iria, é eu ia, passado, eu costumava ir, ok? Então, uma pequena revisão aqui. Primeiro uso do would foi would como futuro do pretérito, é o famoso ria do português, trabalharia, viajaria, ajudaria, tá? O segundo would é o would do irredutível, que eu chamo aquele would da pessoa que não vai mudar de ideia de jeito nenhum e você usa o would. O exemplo aqui foi she wouldn't tell me anything about it. Terceiro é o would, would para reported speech, quando você quer dizer algo que alguém disse. So, John said he would be here around 10 p.m. Que ele estaria aqui por volta das 10. E também o would de ações repetidas no passado. When I was little, I would play soccer with my friends all the time. Antes da gente terminar o episódio de hoje, a gente vai lá no Youglish e a gente vai procurar alguns exemplos com o would. Só para lembrar que o would pode ser contraído, tá? Se você quiser contrair o would ao invés de I would, você pode dizer I'd. A escrita fica I''D. I'd. Ok? A gente vai tanto no Youglish quanto no yarn.co para pegar uns exemplos de séries e filmes também. E aí eu vou colocar alguns exemplos aqui e a gente vai tentando identificar qual o uso do would, ok? Vamos lá. Achamos aqui mais de 1 milhão de vídeos com would. O would é bem frequente mesmo. And that would translate into 1 million babies' lives saved. And that would translate into 1 million babies' lives saved. E isso se traduziria com 1 milhão de bebês, de vidas de bebês salvos. Então, aqui, would translate, se traduziria ao pretérito do futuro, né? Ou futuro do pretérito. Eu sempre confundo a ordem. É futuro do pretérito, beleza. Próximo exemplo. Legal, and if they did it again, that they would go to prison. And if they did it again, they would go to prison. Se eles fizessem isso de novo, eles iriam para a cadeia. De novo, o futuro do pretérito. That we would use what we learned.
that we would use what we learned, que nós usaríamos o que aprendemos. Então, todos aqui estão would como futuro do pretérito, que é o uso mais comum, né? Vamos tentar achar um uso menos comum. Years later, he would ask aqui, legal. what he could do to repay. Ah, tá. And years later, he would ask what he could do to repay. Tanana. E anos depois, ele me perguntou, he would ask, ele perguntaria. Então, aqui ele está contando uma história no passado, e ele disse assim, e anos depois ele me perguntaria. Então, ele está usando meio que a would como reported speech, né? Legal. Vou tentar achar um do would irredutível. Então, a gente tem que colocar no negativo. She wouldn't, eu vou colocar. Vamos ver se a gente acha. Aqui, legal, achei um exemplo aqui. É sobre política americana. Ok. Vamos ver se a gente acha o contexto primeiro. Talking about the tickets are sold. He said, no. And the theater manager shows up and she says, no, it's canceled. Ela falou, não, tá cancelado. And she wouldn't say why. And she wouldn't say why. She wouldn't say why. E ela não dizia o porquê. Ela estava irredutível. Ela não dizia o porquê. Ok? Interessante. She wouldn't come out of her room, answer phone calls or texts. Aqui outro exemplo do would When it was irredutível. bad, she would isolate. When it was bad, she would isolate. Quando estava ruim, ela se isolava. She wouldn't come out of her room. She wouldn't come out of her room. Ela não saía do seu quarto, ela não saía de jeito nenhum. Você pode traduzir esse would irredutível como de jeito nenhum, né? Ela não saía do quarto dela de jeito nenhum. She wouldn't come out of her room. Anyways, é importante salientar aqui que esse wouldn't não é só para esse uso. Esse uso é menos recorrente. O mais comum é o uso do futuro do pretérito mesmo, tá? Agora vamos ver o reported speech aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Eu vou colocar he said he would. He said would. Vamos ver se a gente acha. When he said he would build a wall to keep Mexicans. Legal, aqui ele tá falando do Donald Trump, né? Pelo contexto dá pra ver. When he said he would build a wall to keep Mexicans, tanana, quando ele disse que ele construiria, ou que ele ia construir o muro. Então aqui é would como reported speech. Mais exemplos? Because he said he would never be part of. Because he said he would never be part of. Porque ele disse que ele nunca ia fazer parte. Esse ia mais o verbo, né? Would. He said he would take her to meet his parents. He said he would take her to meet his parents. Ele falou que ia levá-la para conhecer os pais dele. Então, de novo, ela está reportando o que ele disse sobre a situação, né? A problem which he said he would love to solve. Um problema que ele falou que ele adoraria resolver. Então, como reported speech. Agora, vamos tentar achar um would como ação repetida no passado. Esse é mais difícil de achar, porque não tem nada pontual que faça a gente encontrar. Deixa eu pensar. Eu vou colocar was, I was e would. Vamos ver se a gente acha. When I was a kid, if I tried to raise a difficult subject or... Esse aqui foi o mais próximo que a gente encontrou por enquanto. When I was a kid, if I would try to raise a difficult subject. Quando eu era criança, se eu quisesse, quando eu tentava levantar um assunto difícil. Tá, legal. When I was a little kid, I would just pile up every... Aqui, achei um exemplo muito bom aqui. Vamos lá. When I was a little kid, I would just pile up every mushroom I could... Ok, when I was a kid, I would pile up every mushroom I could find. Então, quando eu era criança, eu empilhava todo o cogumelo que eu encontrava. Back when I was a kid, the only time we would go to Hyanna was for... Então, quando eu era criança, a única vez que a gente ia para esse Hyanna é o nome de algum lugar, tá? Garden. When I was a kid, I would go to my grandmother's house. When I was a kid, I would go to my grandmother's house. Quando eu era pequeno, eu ia para casa da minha avó. Beleza, guys? Exemplos dados aí. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Foi curto, mas espero que tenha agregado no seu conhecimento. Se você gosta desse tipo de episódio, comenta lá no Instagram para eu saber a importância desses episódios menores e com conteúdo direto ao ponto, tá bom? Obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye bye.